tarde, pessoal. Então hoje a gente vai fazer a correção das listas de exercícios. Hoje começando pela aula 1, tá? Então o primeiro exercício lá que a professora sugeriu para ser feito. Então é um texto que fala sobre uma maneira simplificada da metamorfose de lagartas em borboletas, né? Se considerarmos um organismo que passou pela metamorfose e compararmos as duas fases, lagarta e borboleta, é correto afirmar que. Então, a lagarta e a borboleta são o mesmo indivíduo em fases de vida diferentes. Então, se eles são o mesmo indivíduo, quer dizer que eles vão ter o mesmo genótipo, tá? Só que eles estão em fases de vida diferentes. Então, quer dizer que o que a gente vai enxergar é diferente. Então, apesar de eles terem o mesmo genótipo, eles apresentam fenótipos diferentes. Então, aqui, os genótipos são idênticos e os fenótipos são diferentes. Então, toda vez que eu tiver a mesma planta, o mesmo organismo, for clone, ou estiver falando do mesmo indivíduo, como nesse caso, o genótipo vai ser igual. Só que se eu estiver vendo uma coisa diferente, o fenótipo é diferente. Tá? Então, a letra B é que está correta. Na número 2, explique a tirinha abaixo, utilizando conceitos genéticos. Né? Então, tem lá a mãe, que é azão, azinho. Vou fazer aqui um heredogramazinho. Então, aqui, a mãe, que é azão, azinho. O pai, que é azão, azão, e o filho, que é azinho, azinho, né? E ainda nessa história aparece a imagem do carteiro, que é azão, azinho, né? O que nós temos que explicar nessa situação, né? Eu não queria ser o pai nessa situação. Então, o que tem? Se a criança é azinho, azinho, um desses azinhos veio da mãe, que tá aqui, né, correto, e o outro teria que ter vindo do pai. Só que olha o que acontece com o pai. Ele é azão, azão, ele não tem azinho. Então, o que pode, né, se deduzir dessa história? Que a mãe, né, teve um caso com um carteiro ou com qualquer outro indivíduo que tenha um azinho, e foi ele que forneceu o azinho para o filho, né? Então, nesse caso, esta criança não tem como ser filha desse homem aqui, beleza? A 3, né? Para quem gosta de filme do Harry Potter. Vamos lá. Conforme a correspondência publicada na revista científica Nature, de agosto de 2005, foi sugerido que a característica de ser ou não bruxo seguiria padrão de herança de segregação mendeliana. Rony, Neville e Draco são bruxos, filhos de pais bruxos, provenientes de famílias bruxas tradicionais. Hermione é bruxa, mas filha de trouxas, não bruxos. Simas é bruxo, filho de uma bruxa e um trouxa. Harry é bruxo, filho de bruxos, sendo sua mãe filha de trouxas. Com base no texto, considere as seguintes afirmações sobre o caráter bruxo em termos genéticos. Então, assim, eu vou fazer os heredogramas, tá? Para ficar mais fácil para enxergar, igual eu falei naquela aula de heredograma. Eu gosto de fazer heredograma para resolver exercício, acho que fica mais fácil de enxergar. Então, os 3 primeiros ali, que é o Rony, Neville e Draco, tem a mesma situação. Então, eles têm pai e mãe bruxos, que eu vou pintar aqui a característica, e eles são bruxos. Eu vou colocar um losango aqui, porque eu não sei se Neville é uma mulher ou se é um homem. Não assisti Harry Potter, tá? Me desculpem. Então, nesse caso, pai e mãe bruxo, e os 3 são bruxos, né? Então, é o primeiro exemplo lá. No segundo, é a da Hermione, né?
Então a Hermione, ela é bruxa, mas ela é filha de trouxas. Então aqui, ó, a Hermione, o pai e a mãe dela não são bruxos, mas ela é bruxa. Então tá aqui, né? Então aqui é a Hermione. Vou colocar só a letrinha H, tá? Então aqui é o caso do Rony, Neville não, né? Neville, ou da Neville, não sei, e do Draco. Daí tem lá o Simas, ele é bruxo, filho de uma bruxa e de um trouxa. Então o pai dele é trouxa, a mãe dele é bruxa e ele é bruxo. Então aqui o Simas. E o Harry Potter, ele é bruxo, filho de bruxos, só que a mãe dele é filha de uma... Sendo mãe, é filha de trouxas. Ah, então aqui, ó. O pai, a mãe no caso, e o pai do Harry Potter são bruxos, mas a mãe dele é filha de trouxas, né? Então não são bruxos. O que a gente consegue analisar com isso, tá? Então, aonde que eu vou saber se é essa herança? Ser bruxo ou não, se ela é dominante ou se ela é recessiva? Eu tenho que achar um heredograma que eu tenho um casal igual que teve um filho diferente. O diferente é recessivo. Então, olha aqui, ó, no caso da Hermione, ela é filha de trouxas, mas ela é bruxa. Então, pais iguais, filho diferente. O diferente é recessivo, tá? Então, se a Hermione é bruxa e é recessivo, todos os bruxos serão recessivos. Isso é legal, gente. No heredograma, quando você descobre que a doença é recessiva, você pode colocar todos que têm aquela doença como recessivos. E, consequentemente, todos os que não têm vão ter que ter pelo menos um dominante. Então, nesse caso, eu posso colocar um azão para todos os que não têm aquela característica. Daí eu vou analisar se vai ser azão ou azão, tá? Então, nesse caso, a Hermione, ela tem azinho. Então, quer dizer que um azinho desse veio do pai e um azinho desse veio da mãe. Aqui, se o Simas é bruxo, azinho, o pai, apesar de ser trouxa, de não ser bruxo, ele tem que ter um azinho. E os avós do Harry Potter, maternos, também tem que ter um azinho, tá? Na primeira questão, ele fala lá, Harry é menos bruxo que o Rony, Neville e Draco? Então tá aqui, Rony, Neville e Draco. Eles são azinho. Como que é o Harry? Azinho. Então ele não é menos bruxo. Porque pra ser bruxo eu tenho que ser azinho. Se eu sou azinho, eu sou bruxo. Tanto quanto quem é filho de uma família, né, com um histórico bruxo. A 2. Hermione apresenta 2 alelos para o caráter bruxo? Sim, qualquer um que seja bruxo tem os 2 alelos para o caráter, tá? Não só ela, como qualquer um. E o 3. Simas é heterozigoto para o caráter bruxo? Aqui o Simas. Ele não pode ser heterozigoto. Por quê? Se ele fosse heterozigoto, ele seria um trouxa. Ele não seria bruxo. Bruxo tem que ter azinho, tá? Então, nesse caso, somente a questão 2 está correta. Então, é a letra B, tá? A 4. Deixa eu apagar aqui os heredogramas. Olha lá, a fenilcetolúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Sublinha isso, tá? Então eu sei que a doença é autossômica recessiva. Autossômico? O que é isso? Que não está no cromossomo sexual, tá? Que é igual em homens e mulheres.
Recessiva quer dizer que a doença é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Cezinho, Cezinho. Então, a doença é recessiva, tá? Associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença da fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetolúria, devido à mesma mutação do gene PAH encontrada em um dos alelos da mulher. Qual a probabilidade da 4ª criança gerada por esses pais apresentar a fenilcetolúria? Então, olha lá. Eu vou fazer um heredograma para facilitar enxergar. Então, você tem aqui a mulher, ela tem a fenilcetolúria. Então, ela apresenta a doença. E ela é casada com um homem, né, que não tem a doença, é normal. E esse casal tem 3 filhos normais, tá? Nenhuma apresenta. Só que o pai desse homem tinha a fenilcetolúria. Então aqui eu puxo e faço o pai dele com a fenilcetolúria, tá? Fiz o heredograma para conseguir enxergar. O que ele quer saber no exercício? Ele quer saber qual é a probabilidade desse quarto aqui, né, dessa 4ª criança ter a doença. Então, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que descobrir os genótipos do casal. Da mulher é fácil, porque o exercício me falou que a fenilcetolúria é uma característica autossômica recessiva. Então, eu sei que ela é azinho, azinho, e eu sei que esse pai aqui é azinho, azinho. Todos os outros são normais. Então, eles obrigatoriamente têm que ter um azão, tá? O que vai ter junto com esse azão? Vamos analisar. Então, aqui, ó, o pai, tá? Ele é azão porque ele é normal. Só que se o pai dele é azinho, azinho, o que o pai dele tinha para fornecer para ele? Um azinho, né? Então, este azinho aqui veio para ele, né? Ou o outro, tanto faz, da mesma coisa. Aqui, os 3 filhos do casal são normais, então eles têm um azão. Só que o que a mãe tem para fornecer para essas crianças? Azinho. Então, todos eles têm o azinho, tá? Para descobrir qual é a possibilidade da 4ª, eu vou usar os 2 aqui e vou pôr no quadro de Pinet. Então, joguinho da velha, azinho, azinho, e aqui, azão, azinho, tá? Linha e coluna, linha e coluna. Aqui, linha, coluna, azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Belezinha? Ele quer saber da criança apresentar a doença. Então, aonde que a criança apresenta? Aqui e aqui. Então, eu tenho 2 quadradinhos. Cada quadradinho representa 25%. Então, a probabilidade dessa criança ter fenilcetolúria é de 50%. Tá bom? Gente, uma outra maneira de vocês resolverem esse tipo de exercício, sem ser joguinho da velha. Eu, particularmente, gosto mais do joguinho da velha. Mas tem gente que não gosta, que acha pior. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui o genótipo do pai e da mãe e vai fazer tipo distributiva de matemática, tá? Então, ó, o azinho pode ir com o azão. Então, vai ficar azão, azinho. O azinho pode ir com o azinho. Então, vai ficar azinho, azinho. O azinho pode ir com o azão, azão, azinho. E o azinho pode ir com o azinho, que é azinho, azinho. Do mesmo jeito, você tem 50% de chance
desse casal ter uma criança com fenilcetolúria, beleza? Então a resposta é a letra D, tá? Poderia aparecer esse resultado também como 2 quartos, tá? Porque eu tenho 2, um total de 4. Ou ainda eu poderia simplificar e ele poderia aparecer como 1/2. 50%, 2 quartos ou 1/2, tudo a mesma coisa. Tranquilo? Então essa resposta é a letra D. Então, deixa eu copiar o heredograma aqui, tá? Gente, lembra na aula de heredograma que eu falei pra vocês da numeração do heredograma, que ela poderia ser contínua? É isso aqui, ó. Então você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então uma numeração contínua, tá? O heredograma ficou uma porcaria na imagem, mas vocês vão conseguir entender porque tem no material lá, beleza? Então olha ali. Com base na análise da figura, está correto afirmar que são heterozigotos obrigatoriamente somente os indivíduos. Tá? Então, primeiro, eu preciso descobrir se a minha característica é dominante ou se ela é recessiva. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou procurar um casal igual que teve um filho diferente. O diferente vai ser recessivo. Então, aonde que eu tenho um casal que tem características iguais e teve um filho diferente? O 1 e 2 é igual e teve o 5, que é diferente. E o 6 e 7 é igual e teve o 9, que é diferente, tá? Então, o diferente é recessivo. Então, aqui é azinho, azinho e aqui é azinho, azinho. Consequentemente, o 3 é azinho, azinho. Então, nesse caso, você ser normal é recessivo. Então, todos os outros que têm a característica, né, analisada, tem que ter o azão. Então, você vai colocar lá um azão, aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, o que vai ter junto com ele? Não sei, vamos analisar. Então, aqui, ó, no 1 e no 2, tá? O que vai ter junto? Se o 1 e o 2 tiverem um filho 5, quer dizer que um azinho do 5 veio da mãe e um azinho do 5 veio do pai. Então, o número 1, deixa eu fazer aqui deixa eu mais. Então, o número 1 e o número 2 são heterozigotos. Aqui, esse aqui, tem como eu saber o que tem junto com ele com certeza absoluta? Não, porque ele pode ter recebido 2 azões ou ele pode ter recebido um azinho. O filho aqui não me ajuda muito para descobrir, então não sei, tá? Já esse indivíduo 8, eu tenho certeza como ele é. Por quê? A mãe dele é azinho, azinho. Então ela só tem o azinho para me fornecer. Então, o indivíduo 8 também é heterozigoto. Aqui, 6 e 7. Os dois tiveram o filho 9, que é azinho, azinho. Então, um azinho veio da mãe e um azinho veio do pai. Então, o indivíduo 6 e o indivíduo 7 também são heterozigotos. Então, ali, quem que é heterozigoto? 1 e 2, o 6, o 7 e o 8. Então, a resposta
C, tá? Agora, 6. Considere um conjunto de plantas clonadas a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneiras idênticas, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Tá? Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram. Né? Então, olha lá, ele falou que as plantas vieram de clones. Né? Ele disse ali que elas eram clonadas. Se é clone, é igual. Tá? Geneticamente. Então quer dizer o quê? Que o genótipo é o mesmo, tá? Porque a genética delas é igual. Só que por elas terem ficado diferentes no final do experimento, eu olhando para aquela planta, ela é diferente. Então o que vai ser diferente nela? O fenótipo. Então ela apresenta o mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferente. Então, a letra correta é a letra B, tá? Agora, a 7. No heredograma abaixo, os indivíduos marcados apresentam uma determinada condição genética, tá? Deixa eu fazer o heredograma aqui. Tá certo. Olha lá. Ele quer saber se quem que é heterozigoto, quem não é a primeira alternativa ali. Então vamos analisar. Então, de novo, eu não sei se a característica é dominante ou se é recessiva. O que eu tenho que achar? Casal igual que teve filho diferente. O diferente vai ser recessivo. Aonde que eu tenho isso? 3 e 4. Então, 3 e 4 são doentes e tiveram 2 filhas normais. Então, quer dizer que o diferente é recessivo. Se o diferente aqui normal é recessivo, o número 1 também vai ser azinho, porque ele também é normal, tá? E, consequentemente, todo o resto tem que ter o azão, tá? Agora vamos descobrir o que tá junto com os outros, se a gente conseguiu ou não. Então, aqui, esse casal que tiveram essas meninas, eles têm que ter azinho. Por quê? Se a menina é azinho, quer dizer que um azinho veio da mãe e um azinho veio do pai, tá? Esse daqui, tem como eu saber? Não tem. Eu não sei os pais, não me falaram, e os filhos não me ajudam muito, né? Não tem uma definição. 5 e 6 são filhos desse casal. Então, se o pai é azinho, o que o pai forneceu? O azinho, né? E a mãe forneceu esse azão aqui. Então, na primeira alternativa ele fala lá, 3, 4, 5 e 6, então 3, 4, 5 e 6, são obrigatoriamente heterozigotos? Sim, eles são obrigatoriamente heterozigotos. Então essa é a resposta correta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Então, a B. O casal 3 e 4 tem 50% de chance de ter filhos normais. Então, vamos lá. 3 e 4, tá? Então, joguinho da velha. Pode fazer por distributiva também, tá? Então, azão, azinho, azão, azinho. Separa os genótipos aqui, tá? Então, separa um para cada quadradinho. E agora a linha e coluna, tá? Então, aqui, azão,
Azão, azão, azinho, azão, azinho, 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 né? Ele quer saber de ser normal. O normal é recessivo, então eu só tenho aqui 25% de chance desse casal ter filhos normais. Então essa tá errada. A C. Se o indivíduo 5 se casar com um homem normal, terá 25% de chance de terem filhos afetados, né? Então, o indivíduo número 5, essa mulher aqui, então, olha lá, joguei da velha de novo, e ela é azão, azinho. Eles casaram ela com um homem normal. Se o homem é normal, ele é azinho, azinho, tá? Azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Então, aonde que tem filhos afetados? Aqui e aqui. Então, esse casal teria 50% de chance de ter filhos afetados. A D. O indivíduo 3 pode ser filhos de pais normais? Então, olha lá, o indivíduo 3. Será que ele pode ser filho de pais normais, os dois pais normais? Não. Por quê? Se os dois pais forem normais, eles seriam azinho, azinho. E da onde ia sair esse azão? Só se nós tivesse um carteiro aqui também, né? Mas se for filho mesmo, não vai dar. A E. Um dos pais do indivíduo 2 é obrigatoriamente normal? O indivíduo 2 está aqui. Ele é obrigatoriamente normal? Não, eu nem sei o que tem aqui, eu nem consigo definir se é azão, se é azinho. Os dois pais podiam ser doentes e ele seria azão, azão. Então eu não sei o que dizer. Então se eu não sei, tá errado, tá? Então essa resposta é a letra A. Agora a 12, né? Vou apagar aqui. Em gatos, a cor da pelagem preta é dominante em relação à cinza. Então, uma das coisas que eu acho legal fazer também é uma legenda. Então, por exemplo, aqui, ele tá falando lá aqui, ó, a pelagem preta é dominante sobre a pelagem cinza. Então, eu vou colocar aqui, o preto tem Czão e o cinza, Czinho, Czinho. É uma fêmea preta, chamada filó, tem mãe preta homozigota e pai preto, chamado bigode. A mãe de bigode é cinza. Se filó cruzar com gato cinza, a probabilidade de nascer um descendente cinza é D. Tá? Você viu confuso você lendo aquilo? Por isso que eu falo, faz o heredograma, né? Se você fizer o heredograma, já vai clarear a tua mente. Então, vamos começar a fazer o heredograma lá. Então, ele diz lá, uma fêmea preta chamada filó. Então, vamos desenhar a fêmea preta chamada filó. Então, tá aqui a filó, né? Ela tem mãe preta homozigota. Tá? Então, subimos aqui, fazemos a mãe preta. E se ela é homozigota, a gente entra na nossa legenda. Preto, Czão. Para ser homozigoto, Czão, Czão. Tá? Por enquanto, a nossa filó é Czão alguma coisa. Porque eu sei que ela é preta. Né? E pai preto. Então, o pai da filó também é preto. Então, eu também sei que ele tem o Czão, tá? Chamado bigode, né? É importante saber que o bigode. A mãe de bigode é cinza. Então, puxamos aqui a mãe, vamos pintar porque é excessivo aqui. Ela é cinza. Então, Czinho, Czinho. Olha lá, agora a gente já descobre o que tá aqui junto com o bigode. Por quê? Se aqui é Czinho,
Czinho, o que ela tinha para o que a mãe dele tinha para mandar para ele? O Czinho. Então eu sei que aqui é Czão, Czinho, tá? Se Filó, tá aqui a nossa Filó, cruzar com um gato cinza. Se é cinza, Czinho, Czinho, tá? Qual é a probabilidade de nascer descendentes Czinho, Czinho, que é o gato cinza que eles querem, tá? Então aqui a gente tem que pensar em duas situações, tá? Por quê? Eu não tenho o genótipo correto da nossa Filó. Eles não deram, né? Eles não falaram qual é. E eu não consigo, por dedução, definir qual é esse genótipo. Porque o pai da Filó, o Bigode, pode ter mandado Czão ou pode ter mandado Czinho, tá? Imaginem que o pai dela mandou Czão. Então ela ficaria Czão, Czão, cruzando com o gato cinza, que é Czinho, Czinho. Fazendo esse joguinho da velha, então, ó, Czão, Czão, Czinho, Czinho. Então você tem aqui Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Nasceu o gato Czinho, Czinho lá? Nasceu o gato cinza? Não. Então, se a Filó for Czão, Czão, ela não vai ter filhote cinza, nenhumzinho sequer, tá? Mas ela pode ter herdado o Czinho do pai dela. Então, ela ficaria Czão, Czinho, cruzando com o gatinho cinza, que é Czinho, Czinho. Então, ó lá, joguinho da velha, Czão, Czinho, 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 Czão, Czinho, Czão, Czinho, 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 Czinho. Então, nesse caso, apareceu gatinho cinza aqui, tá? Então, apareceu em 50% ou 2/4, tá? Você pensa, então beleza, então a resposta é 50%, né? Porque eu posso simplificar esses 2/4 e fica 1/2. Não, aí que tá a pegadinha do exercício. Por quê? Ela pode ser Czão, Czão, ou ela pode ser Czão, Czinho. Então, para que nasça filhote cinza, ela tem que ser Czão, Czinho e tem que dar certo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a probabilidade. Então, a Filó, ela pode ser Czão, Czão ou pode ser Czão, Czinho. Qual é a chance dela ser Czão, Czinho? Ela tem uma chance no total de 2. Então, a probabilidade dela ser Czão, Czinho é 1 em 2, 1/2. Vezes, qual é a probabilidade de nascer os gatinhos cinzas se ela for Czão, Czinho? 2/4. Já vou simplificar aqui. Então, eu vou deixar 1/2 e vou multiplicar esse 1/2 aqui. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, a probabilidade da Filó ter um gatinho cinza é de 1/4 ou 25%. No caso, o exercício tem lá 1/4, que é a letra B. Beleza, gente? Pegadinha, vestibular adora fazer isso, então tem que tomar cuidado, tá? Tem que multiplicar as probabilidades, belezinha? Então, vamos para o último exercício dessa lista, né?
Em drosófila, o caráter asa vestigial é recessivo em relação ao caráter asa longa. De novo, olha lá. Então, asa longa e asa vestigial. Então, ele está falando que a asa vestigial é recessiva. Então, vestigial, vezinho, vezinho, asa longa, vezão alguma coisa. Um macho puro de asa longa é cruzado com uma fêmea de asa curta. Um indivíduo de F1 é retrocruzado com a fêmea parental e se obtém 480 larvas. Supondo que todas sofram metamorfose, o número esperado de indivíduos de asa curta é D. Então, vamos lá de novo. Então, ele fala que a minha geração parental, que é a minha geração P, é composta de um macho puro de asa longa, tá? Se o macho é puro, puro quer dizer que ele é homozigoto, tá? E ele é cruzado com uma fêmea de asa curta, que é a asa vestigial. Então, a fêmea, se ela tem a asa curta, ela é vezinho, vezinho, né? E esse cruzamento vai gerar a minha F1. Então, primeiro cruzamento. Quando é assim, você vai meio por lógica. Se aqui é vezão, vezão e aqui é vezinho, vezinho, todos os filhos dele vai ser vezão, vezinho. Aí, professora, eu não consigo fazer assim, não. Faz o quadro de Pinet, faz o jogo da velha, faz a distributiva. Então, ó lá, vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezão, vezinho. Só vezão, vezinho, tá? E ele fala que esse macho da F1 é cruzado com a fêmea, com a mãe. Então, vai ser vezão, vezinho, cruzando com vezinho, vezinho, tá? E desse cruzamento nascem 480 drosófilas, tá? Então, como que eu vou saber quantas drosófilas vai nascer desse cruzamento? Então, eu tenho aqui, vou resolver pelo joguinho da velha aqui. Ó, vezão, vezinho, vezinho, vezinho. Vezão, vezinho, 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 vezão, vezinho, vezinho, vezinho. Beleza? Ele quer que seja asa curta. Então, asa curta, vestigial. Então, aqui e aqui, tá? Então, você tem 50% de asa curta. Quanto que é meu total? 480, tá? 50% dos meus 480 tem asa curta. Vai por dedução, né? Ou você pode fazer uma regra de 3. Como que faria a regra de 3? Deixa eu colocar aqui. 50% é fácil você fazer por dedução. Então, você tem lá 480, divide por 2, dá 240. Né? Então, vão nascer 240 drosófilas de asa curta. Mas, ai, professora, não dá. Eu preciso fazer a conta. Como que você vai fazer? Você vai pegar o teu total, que é 480. Isso equivale ao teu 100%, tá? E o X equivale ao teu 50%, tá? Daí aqui, matemática, né? Multiplicamos cruzado. Então, você vai ter lá, X vai ser igual a 24.000 dividido pelo 100. Corto zero, x é igual a 240. Poderia ter cortado esses zeros aqui antes, tá? Daí reduziria a tua conta aqui. Você que sabe, ou vai só por dedução. Então, você tem 240, que é a resposta da letra E. Beleza, gente? Se ficou ainda alguma dúvida dessa lista de exercício, me procura, manda mensagem, que daí eu esclareço individualmente, belezinha? Daqui a pouco fazemos a correção da próxima.